durante décadas, o Brasil foi sinônimo de futebol. O berço de Pelé, Garrincha, Zico, Romário, Ronaldo, Ronaldinho. O único pentacampeão do mundo. O país que transformou o futebol em arte, em identidade cultural, em paixão coletiva. Mas hoje, com dor no coração, a pergunta precisa ser feita: o Brasil ainda é o país do futebol? Ou estamos vivendo de passado? Neste vídeo, a gente vai analisar a fundo, sem romantismo, o que aconteceu com o futebol brasileiro. Por que não ganhamos uma Copa há mais de 20 anos? Por que nossos clubes vivem endividados? Por que nossos estádios estão vazios? E, principalmente, por que nossos talentos estão indo embora cada vez mais cedo? Prepare-se para uma jornada crítica, com dados, opinião forte e reflexão. Porque se a gente ama o futebol, precisa também ter coragem de olhar para os erros e lutar para mudar. A conquista do Penta e o começo da queda. O ano de 2002 foi o ápice e, ao mesmo tempo, o início do declínio. O Brasil conquistava sua quinta estrela com um time recheado de craques: Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Era o futebol arte com resultado. Mas o que veio depois foi um ciclo de arrogância, administrações corruptas e um futebol que parou no tempo. Enquanto a Europa evoluía em técnica, tática e gestão, o Brasil estacionava na ilusão de que o talento resolveria tudo. Vieram eliminações traumáticas em 2006, 2010, 2014. O 7-1 não precisa nem comentar. E 2018. A seleção virou um time de jogadores ricos, desconectados da realidade do povo, e a identidade que nos fazia especiais foi se perdendo. O sistema de base, que não forma mais craques. Antes, nossos meninos jogavam futebol na rua, na escola, no campinho de terra. Hoje, o futebol de base virou um sistema elitizado, dominado por empresários, onde o foco é vender jogadores, não formar seres humanos. O Brasil ainda revela talentos, mas não forma mais craques completos. Não se trabalha mais fundamentos como antigamente. Não há planejamento a longo prazo. A pressão por resultados e o sonho de enriquecer cedo fazem com que muitos jovens pulem etapas. O resultado é uma geração com técnica, mas sem maturidade. A CBF e o câncer da gestão. A Confederação Brasileira de Futebol, que deveria cuidar do futebol nacional, é um dos maiores problemas. Escândalos de corrupção, dirigentes que se mantêm no poder por interesses próprios e nenhuma transparência. A CBF é uma entidade rica, mas que pouco investe em estrutura, educação esportiva e planejamento. A seleção se tornou uma marca comercial. Os amistosos são vendidos ao melhor comprador, com jogos em locais absurdos. O torcedor brasileiro perdeu o vínculo com o time. Hoje a seleção parece mais um produto de marketing do que um time do povo. Os clubes falidos e a bolha da ilusão. Com exceção de alguns poucos clubes organizados, a maioria vive em caos financeiro. Salários atrasados, gestões amadoras, troca constante de técnicos. O Brasil ainda tem a maior quantidade de clubes profissionais no mundo, mas poucos são realmente competitivos. A estrutura dos campeonatos é fraca, a arbitragem é duvidosa e os estádios, quando não estão vazios, são palcos de violência. A paixão do torcedor persiste, mas a experiência de assistir futebol no Brasil é frustrante. O produto é ruim, mal vendido e não dialoga com as novas gerações. O êxodo precoce. Vendemos sonhos baratos. Nossos jovens saem do país cada vez mais cedo. Jogadores com 16, 17 anos já estão sendo vendidos para times de médio porte na Europa. Poucos se tornam craques, a maioria vira moeda de troca. O futebol brasileiro virou exportador de promessas. Isso enfraquece os campeonatos, desestimula a torcida e enfraquece até mesmo a seleção.
Antes, o jogador explodia aqui e depois ia para a Europa. Hoje, mal sabemos quem é o novo talento, porque ele é vendido antes de brilhar. A perda da identidade. O futebol brasileiro sempre teve uma identidade: criatividade, drible, improviso, alegria. Hoje, tentamos copiar modelos europeus, mas sem a mesma estrutura. Nossos jogadores são formados para correr e obedecer, não para pensar o jogo. Perdemos a ousadia, o charme, o DNA, e não ganhamos nada em troca. Estamos em um limbo, sem saber se somos ainda os reis da bola ou só um celeiro de mão de obra. O Brasil não é mais o país do futebol. Não pelos talentos, porque eles ainda existem, mas pela forma como tratamos o futebol. Pela ganância, pela falta de visão, pela destruição da base e pela distância entre a paixão do povo e a gestão elitista. Mas ainda há tempo. Precisamos de reformas profundas na CBF, profissionalização nos clubes, educação esportiva nas escolas, incentivos à base e um pacto nacional para devolver ao futebol seu valor cultural. Se não fizermos isso agora, corremos o risco de perder, de vez, aquilo que nos fez gigantes, porque o Brasil é, sim, o berço do futebol-arte. Mas ou voltamos a respeitar essa história, ou vamos seguir sendo apenas uma memória afetiva do passado.